E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilaço? Galera, e hoje o tema escolhido foi Dynamic Sketching, ou desenho dinâmico. Vou explicar um pouquinho sobre isso, vou passar alguns exercícios e tal. Simbora, galera, então, bora fazer aquela live de estudinhos, entender o que se trata Dynamic Sketching? Acho que vocês vão curtir, é um conteúdo bem legal, permite evoluir bastante ali no desenho de uma maneira um pouco mais solta, um pouco mais leve, né? Mas que envolve muito conhecimento também, tá? Então, ó, primeira coisa, obviamente, o que é Dynamic Sketching? Vou colocar aqui um pouquinho para cima. Tá ali, ó. A definição que do Dynamic Sketching, pelo que eu fui observando, né, caçando e tudo, é que é a utilização dos conhecimentos e dos princípios do desenho para uma comunicação visual, né, para você conseguir se comunicar através da arte, tá? E aqui a gente tem aqui, ó, através do Dynamic Sketch, aprendemos a observar a nossa volta, construir uma biblioteca visual e rascunhar com confiança. Deu eu aqui, ó. Rascunhar com confiança, seguindo um processo, além de desenvolver os fundamentos e estar apto a criar de imaginação. O que seria isso? Quando você está desenhando ou utilizando o Dynamic Sketching, o seu objetivo é simplificar o objeto ou a cena que você quer trabalhar em formas primárias, inicialmente. E depois você vai aplicar algum processo para chegar numa forma de apresentação daquele conteúdo um pouco mais trabalhado. Com esse processo, você consegue fazer vários e vários desenhos, vários estudos, né? São realmente rascunhos ali que vai permitir que você tenha um aumento da sua biblioteca visual, tá? Por exemplo, se a gente pega, vamos falar assim, eu quero estudar hoje, sei lá, peixes. Você vai pegar vários peixes ali e através desse processo você vai criar vários estudos em cima da estrutura do peixe, como construir e por aí vai, tá? Então, isso seria o Dynamic Sketching. É um processo de você rascunhar estudos ali específicos de uma maneira um pouco mais dinâmica e com isso aumentar a sua biblioteca visual. É bem comum, vocês vão ver ali, vocês encontrarem pranchas de desenhos de Dynamic Sketching de um assunto específico, igual eu citei aqui, peixes ou plantas e por aí vai. Onde surgiu isso tudo? Tem um colégio lá nos Estados Unidos, lá em Pasadena, chamada Art Center College of Design. E um dos professores lá, o Norm Schureman, ele criou um método para poder facilitar os alunos a trabalharem ali os fundamentos do desenho, tá? Então ele construiu essa metodologia toda de uma forma que os alunos conseguissem facilmente aplicar aqueles fundamentos que eles estavam estudando e ainda assim expressar, se comunicar visualmente ali, criar uma forma rápida ali de representar uma determinada ideia, tá? Porém, o Norman Schureman, ele ficou ali, sei lá, uns 10 anos ou mais aplicando, né, essa metodologia e tudo. Só que ele veio a falecer, teve uma tragédia lá, não sei se foi um assassinato, alguma coisa assim. Um dos alunos deles, que é o Peter Han, hoje, se vocês procurarem lá no Instagram, você vai ver lá o Instagram dele é Peter Han Style. É um negócio assim. Ele continuou passando esse conhecimento adiante, né? E pelo Peter Han, difundiu pra caramba. E o Peter Han, ele conseguiu dar essa virada ali, meio que em uma forma de homenagem também ao professor dele, né? E assim, Dynamic Sketch nada mais é do que uma forma rápida, prática ali, de você aplicar os fundamentos do desenho, tá? Para conseguir uns resultados rápidos ali para você conseguir entender o que você quer desenhar e também se expressar através dessas formas, né, desses conhecimentos, tá? No geral, é isso, tá? E como é que tá pelo mundo? Onde que você vai encontrar conteúdo sobre Dynamic Sketch? Primeiro, se você digitar no YouTube Dynamic Sketch, você vai achar vários e vários vídeos, inclusive do Peter Han,
e outros professores que atuam com ele na mesma escola ou em outras parceiras, tá? Então, assim, para começar, YouTube é um excelente lugar. Inclusive, eu dei uma pesquisada, tem umas listas bem completas lá, que é umas playlists, né? Com vários vídeos muito bons, tá? E tem aula também do Peter Han no canal, se não me engano, da New Masters Academy, que é uma das escolas que oferecem esse tipo de curso. Então, ó, onde que tem esses cursos? Eu coloquei aqui algumas das principais, né? Que é claro, o Art Center continua oferecendo essa metodologia, está ainda no currículo de estudos deles ali, dos cursos deles. Tem a New Mastery Academy, tem a CGMA, que foi onde o Peter Han começou a dar essas aulas e tudo, depois ele voltou ali para o Art Center. E é claro, eu não poderia citar uma das maiores escolas de arte aqui do Brasil, que é a ICS. Lá tem o Carlos Luzzi como professor, tem um workshop em que ele fala exclusivamente de Dynamic Sketching, tá? Eu coloquei alguns artistas aqui, por exemplo, o Charles Hu, ele ficou, se não me engano, no lugar do Peter Han, quando o Peter Han parou de dar o curso na CGMA. Né? E tem também, eu não sei se ele está na CGMA ou na New Master Academy, eu estou na dúvida. Mas eu sei que ele tem esse curso também. E o Xiao Qingshen, né, é outro que também dá essas aulas e tudo. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, por exemplo, a página da CGMA falando sobre o Dynamic Sketching, ó. Se a gente for aqui na parte dos instrutores, tem um que eu não coloquei aqui, que era esse Patrick Ballesteros aqui também. Você encontra muito conteúdo e ele ensina muito bem, tá? Ele que ficou no lugar do Peter Han. O Charles Hu aqui ficou é da New Mastery Academy, tá? E se a gente for olhar aqui também na ICS Dynamic, aqui ó, tem um workshop do Carlos Luzzi. Carlos Luzzi é um profissional assim brasileiro, né? Que trabalhou em várias produções, tanto na Disney. Ele, se não me engano, ele participou até daquele filme Klaus, né? Que a animação lá da Netflix. Então, assim, ó, tá aqui também, né? O workshop dele. Mas, de certa forma, ó, vamos passar por isso aqui um pouquinho mais rápido. Esse aqui não é o tão importante, né? Na próxima preparação que eu fiz, eu separei alguns desenhos do próprio Norm, né? Como é que ele elaborava o sketch, como é que ele aplicava esse Dynamic Sketch, essa metodologia ali. Existe um livro que está aqui embaixo que depois da morte dele escreveram, que chama To Draw is to See, né? O sketchbook do Norman. Então, criaram ali um sketchbook com 100 desenhos deles ali, do próprio Norman, mostrando todo esse processo, metodologia que ele utilizava para poder ensinar seus alunos, tá? Dá para encontrar vários, tá? Isso aqui são só algumas que eu citei, não é só nessas escolas que tem. E se você parar para comparar as grades de vários cursos, você vai ver que tem muito desse processo, né, utilizado pelo Norm. Então aqui tá alguns desenhos do Norm. E a gente tem aqui, ó, eu separei esse aqui mais em evidente, porque ele mostra todo o processo. Olha só como é que é a ideia, a simplificação ali. A primeira coisa que você vai trabalhar é justamente o rascunho ali do gestual e utilizando também formas bem simplificadas, tá? Trabalhando as proporções e por aí vai. Então aqui, ó, logo em seguida, você vai completar o desenho com as formas de triângulo, quadrado, círculos e coisas mais que eu vou especificar, vou falar mais para frente sobre isso. Depois, você vai colocar fazer as linhas de construção, né? Que seriam as contour lines, que vão dar o volume para o desenho. Aqui seria o quarto passo,
que seria o trabalho com peso de linha, sombreamento, highlights, texturas e por aí vai, para chegar numa representação um pouco mais assertiva. Você viu que não varia tanto assim do modelo que a gente costuma ver vários conteúdos aí, mas tem diferença, tá? Não é igual, por exemplo, aqueles tutoriais que você vê como desenhar um rosto, você faz um círculo, coloca, divide no meio. Não, não é sobre isso, tá? A gente vai estar falando aqui de uma forma mais volumétrica, mais uma representação mais tridimensional, tá? E sempre utilizando as formas primitivas, né? Que eu vou especificar quais são logo logo. Então a gente tem aqui alguns exemplos, ó. Coloquei aqui também algumas páginas do livro Dynamic Bible, a Bíblia dinâmica ali do Peter Han. E olha só que legal, velho. Se você pesquisar, por exemplo, escolas que têm cursos aí brasileiras que tem sobre de fundamentos, você vai ver ali a Revo, a Range eu não sei se tem alguma coisa de fundamentos, mas tem, deixa eu ver, a própria Mundacrum, sempre você vai ver algumas pranchas dos alunos, né? Bem nessa pegada aqui, ó. E muito vai ter o mesmo conceito ali de evolução, sabe? Você começa fazendo estudos mais simples, como insetos, plantas e tal, até chegar na parte anatômica, tá? Então, olha só como é que fica bem interessante, sabe? Você consegue aplicar até desenhos de cenários com perspectiva e tudo. E uma das coisas que até na descrição lá da ICS fala, sabe aqueles artistas que simplesmente começam a desenhar e quando você vê, tá um desenho maravilhoso, como esse aqui, ó. Olha lá, ele faz a estrutura toda do personagem e tal, vai construindo, né? E de repente começa a finalizar. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de aplicação de construção, né? Você vai conseguir adquirir facilmente através do Dynamic Sketching, tá? É óbvio, né? O Calcopisk, ele é insano. Principalmente aqui, ó. Você vê, ó, para pensar. Você vê ele desenhando com as duas mãos ao mesmo tempo. É uma coisa sobre-humana, né, velho? Mas dá para você chegar nos resultados assim super rápido, assim como ele faz, tá? Eu vi um pessoal fazendo insetos. Eu não sabia que era sobre Dynamic Sketching. Sim, sim, ô Chinela, eu tô falando que assim, os formatos são parecidos, tá? Tem abordagens um pouco mais elaboradas sobre que também utilizam insetos. Por exemplo, o livro How to Draw, ele tem uma abordagem muito mais técnica. Não é dessa abordagem técnica aqui que a gente vai utilizar aqui no Dynamic Sketch. Realmente no Dynamic Sketch são desenhos bem mais soltos, tá? Você utiliza os fundamentos, mas você não fica tão preocupado com uma construção milimetricamente calculada, tá? Então, isso que é o importante ali ter em mente. Mesmo porque uma das coisas do Dynamic Sketch é que você vai utilizar, se você estiver fazendo no tradicional, uma caneta. Por quê? Caneta você não vai ficar apagando, você vai simplesmente fazer uma linha e utilizar aquela linha, né? E a mesma coisa quando você estiver fazendo no digital é evitar o Ctrl Z e a borracha, né? Infelizmente a gente não consegue ter uma trava tão grande assim, mas é uma das maneiras de você realmente utilizar o Dynamic Sketching, tá? Então tá aqui as pranchas do Peter Han, algumas delas. Se quiser procurar aqui, ó, Dynamic Bible, né, você vai encontrar outras pranchas dele e também conteúdos falando sobre, né, coisa. E tem esse livro aqui também, que é o sketchbook do Norman, que foi a pessoa que elaborou esse processo de ensino, tá?
Ah, e uma coisa, ó, que eu tenho que deixar bem claro, o Dynamic Sketch assim como o nome diz, é coisa para sketching, né? Rascunhos. Então é por isso que é algo rápido, algo mais dinâmico, tá? Você pode utilizar para fazer uma arte mais elaborada ou para gerar thumbnails, claro, você pode fazer sim. E com certeza vai te ajudar bastante, vai te ajudar até, por exemplo, em design de personagens também, tá? Mas o objetivo disso aqui é muito mais voltado para o estudo, tá? E aqui, ó, a gente vai começar agora falando um pouco sobre como começar e sobre o que é realmente, né, o Dynamic Sketching. Bom, então vamos lá, ó. Primeira coisa, igual eu já comecei a falar aqui sobre o material, tá? Se você for fazer no tradicional, você vai utilizar de preferência, um papel que seja tonal, né? Que ele seja mais escuro, ele não seja completamente branco. Um dos papéis que você pode utilizar é aquele papel craft ou papelão, que seja um tom mais amarronzado ou acinzentado também, funciona muito bem, tá? O porquê disso? No Dynamic Sketching, quando você está fazendo o desenho, você vai trabalhar ali variações de linhas e você vai poder, ó, adicionar também o branco para gerar highlight. Se a folha for branca, você não vai conseguir adicionar isso aqui, ó, tá? Então, uma das coisas que você vai utilizar é papel tonal. Vou até escrever aqui para papel tonal, caneta, se possível, marcador, tá? Uma canetinha que você tenha, de preferência que seja cinza, ou de outras cores também. Se quiser usar lápis de cor, pode usar também, que dá para aplicar cores também, tá? Então, aqui, ó, marcador. Aquelas canetas nanquins aqui no caso, tá? Igual, por exemplo, essas aqui, ó, da Staedtler, ou essas aqui da Unipin, tá? São duas marcas muito boas para esse tipo de caneta e vai dar para você fazer esse tipo de desenho facilmente. Caneta Nankin, né? E só, tá? Se você quiser colocar aqui, ó, lápis de cor, marcador e lápis de cor aqui é opcional, tá? Ah, não, tem um aqui, ó, que é importante para colocar os highlights, né? Seria ou lápis de cor branco ou alguma caneta que tenha tinta branca, tá? Aquelas canetas de gel, sabe? Isso aqui é no tradicional. No digital, você vai utilizar, ó, brush de bolinha mesmo, tá? Para poder fazer linhas mais fininhas ali. Não precisa de muita coisa, né? O brush de bolinha. Um fundo de meio tom, igual esse que eu estou usando aqui, ó. Eu coloquei um pouquinho mais amarelado e tudo, mas você pode usar só cinza mesmo. E só, tá? O máximo que você vai usar ali, ó, são algumas variações ali do brush, que na hora de configurar, a única coisa que eu recomendo é ativar aqui, ó, o Shape Dynamics, né, com o pré-impresso para você conseguir fazer umas variações de linhas, tanto de espessura quanto de transparência. Então, por isso, você vai ativar aqui também o transfer, tá? Ativar a opacidade e o flow de acordo com a pressão. Beleza? Esse brush aqui, vou pegar isso aqui, ó. Puxar aqui para baixo. Pressão ativada para tamanho.
opacidade e flow, tá? Coloquei pesão. Então, isso aqui seria o que você vai precisar para poder fazer esse tipo de estudo. Beleza, nessa parte aqui sobre material, está concluído, né? Agora sobre linhas, que é a segunda etapa aqui, ó. As linhas, é extrema importância você criar confiança no seu traço. Então, eu vou passar exercícios aqui para vocês sobre isso. Mas não adianta você ficar fazendo. Deixa eu desativar aqui o Smooth. Ficou ativado, peraí. Não adianta você fazer esse tipo de estudo com aquelas linhas assim, ó. Indo e voltando toda hora, tá? Esse tipo de estudo é para você fazer com linhas diretas. Ó, aquelas linhas, né? Você vai fazendo várias e várias vezes. Isso aqui, ó. Sem chance, tá? Você vai trabalhar com linhas mais diretas. Sempre. Beleza? E para isso vai ter exercícios aqui para você fazer um aquecimento. Beleza. Isso aqui é o primeiro conceito. Confiança no traço. A gente vai estudar. Vou colocar aqui. Outra coisa importante é variação de espessura. Como é que seria isso? Se a gente pensa para analisar aqui, ó, se a gente faz desenhos assim, ó, com essa variação aqui, ó, e vai deixando eles um pouco mais fortes e tal, a gente consegue representar de uma maneira um pouco melhor profundidades. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir definir o foco da nossa imagem e também conseguir trabalhar texturas e outras coisas mais, tá? Então, treinar esse tipo aqui, ó, essa variação aqui, ó, é bem importante. E claro, né, além da confiança no traço, você vai ter as variações de a utilização da linha para poder representar formas e por aí vai, tá? Mas isso, eu vou falar um pouquinho mais disso na hora que a gente chegar aqui. Então, ó, uma das coisas que a gente pode utilizar as linhas também é para representar volumetria. Como é que a linha pode ser utilizada para representar volumetria? Se a gente está representando aqui, ó, algum minha tablet criando vida, algum objeto volumétrico, se a gente coloca algumas linhas aqui, ó, contornando esse objeto, a gente vai conseguir visualizar muito mais a tridimensionalidade dele. Tem um suavizador natural aqui já desse delay da minha tablet, né? Então, isso aqui seriam as linhas de contorno, tá? E pensando agora na volumetria, a gente chegou na parte que é essencial pro Dynamic Sketching. As formas que a gente vai utilizar são as formas primitivas, tá? Se a gente for parar a pensar, as formas, né, comuns ali 2D são os quadrados, círculos, pirâmides e só, né? A gente não consegue mais criar nada a não ser retângulos e tudo, e variações disso aqui. Isso aqui seriam as primárias, tá? Porém, isso aqui, ó, são as formas 2D. E a gente quer trabalhar com as formas tridimensionais.
E formas tridimensionais a gente tem algumas variações a mais, que são cubos, esferas, pirâmides, cilindros e cones. Com essas formas aqui, a gente consegue construir qualquer coisa, sabe? A gente consegue fazer uma estrutura para qualquer coisa que a gente quiser desenhar, tá? E é utilizando essas formas aqui, tendo conhecimento da como é que essas formas funcionam, de como explorar essas formas para fazer uma construção legal, é que a gente vai utilizar no Dynamic Sketch para poder chegar uns rascunhos legais ali de forma bem rápida, tá? Ó, a outra parte importante no Dynamic Sketching é você ter uma boa noção de perspectiva, tá? Você não precisa ter um conhecimento super aprofundado e tal, mas lembre, o Dynamic Sketching você vai fazer uma coisa bem mais dinâmica, né? Então, se você não conseguir representar formas ali tridimensionalmente de forma coerente, tá? Aqui, ó, igual por exemplo, cometi um erro aqui, né? Opa, olha lá. Fazer um cubo. Se você não conseguir representar formas assim, ó, mesmo que não esteja perfeito a perspectiva, mas você não vai conseguir evoluir tanto nesse processo. Então, é importante você ter alguns conhecimentos básicos de, pelo menos, a linha do horizonte. Como é que atua um objeto de acordo com a linha do horizonte. Por exemplo, esse objeto que eu fiz aqui, ó, ele está sendo visto um pouco de cima. Mas se a gente desenhasse um cubo acima da linha do horizonte, ó, a gente projetando as linhas até lá na frente, ó, até lá no ponto de fuga. Eu não preciso desenhar a linha guia completa, tá? Eu só preciso ter uma projeção ali para ter uma noção de como é que vai ser a minha forma. Vocês vão ver que agora a face que está representada aqui, ó, é a face de baixo. Já nesse caso aqui, é a face de cima. Esse tipo de conhecimento tá, de perspectiva para o desenho do Dynamic Sketch é o mais básico de todos, tá? Porque sem ele você não vai conseguir entender como simplificar ali em formas tridimensionais sei lá, o que você está desenhando, seja um peixe, um cenário ou até mesmo uma figura humana, tá? Vou pegar aqui. Uma das coisas que o Gessel falou ali, que é realmente bem importante. Aqui, ó, perspectiva. Como que você vai lidar com essas formas, com variações dessas formas, né? Por exemplo, uma das variações desse cubo aqui seria simplesmente a rotação. Se eu tenho um cubo que está assim, ó, e eu quero desenhar um outro que está um pouquinho mais inclinado, como é que eu vou encaixar ele aqui, mantendo uma certa coerência? Olha lá, ó. Nesse ponto aqui, ó, quando eu coloquei essa lateral
sendo visível, já não está bem coerente. Por quê? Essa linha aqui, ó, ela está indo em uma direção. Essa aqui está indo em uma outra direção e esse ângulo ficou bem aberto. Isso aqui que já gera um desconforto no desenho gigante, tá? Então, ó, essa linha daqui, essa aqui e essa aqui, ó, elas vão estar geralmente indo para um ponto bem parecido ali, bem semelhante, tá? Então, assim, conhecimento sobre a rotação, por aí vai, é super importante, mas assim como a mescla dessas formas. Afinal, se eu quero utilizar apenas essas formas 3D, como é que eu vou construir objetos mais elaborados só com isso? Então, eu tenho aqui, ó, se eu pego, por exemplo, um cubo, é, quero colocar agora um cilindro encaixando com esse cubo. Sei lá, vou colocar essa parte aqui, ó. O cilindro encaixaria aqui. A gente teria uma parte do cubo entrando nesse cilindro. Essa união aqui, essa interseção deles aqui, ó, isso aqui que forma a união dessas formas, né, desses objetos. E isso a gente vai utilizar de várias e várias maneiras no Dynamic Sketch. Observe que enquanto eu fui desenhando, eu fiz o desenho, né, eu fiz a construção do objeto e tudo, e depois eu vim aqui, ó, e reforcei algumas linhas. Isso aqui já é um pouquinho do Dynamic Sketch. Quando eu estou reforçando aqui, ó, essas linhas, eu estou gerando uma visão um pouquinho mais trabalhada. Você está vendo que ali, ó, o sketch ainda está por baixo, tá? Mas mesmo assim, essas informações adicionais que eu tinha feito no rascunho, a gente já começa a ignorar, porque tem linhas mais relevantes para a gente poder interpretar, tá? E claro, a gente vai ter aqui, ó, as formas orgânicas. O que seriam as formas orgânicas? Ó, eu tinha feito até um exemplo aqui com uma bexiga. Aqui, ó. Só que acho que não vai dar pra ver direito. Eu peguei, enchi uma bexiga, fiz umas linhas nelas aqui para tentar representar a volumetria. E se eu apertar essa bexiga, ó, olha, tá vendo que essa linha também vai ser deformada? Isso aqui, que antes, né, se a gente colocasse, sei lá, essa bexiga não é uma esfera perfeita, mas daria pra gente trabalhar aqui com uma esfera, para poder chegar numa representação dessa bexiga. Só que quando a gente aperta aqui, ó, além dela ficar comprimida, as linhas de contorno que eu tinha falado ali antes, elas começam a se distorcer, né? Elas começam a criar ali, ó, é, como elas vão sempre acompanhar a forma do objeto, você pode ver que quando eu aperto aqui, ó, ela entra um pouquinho mais, ela deforma o círculo dela em volta, tá? Então, isso aqui seria as formas orgânicas. Isso, obviamente,
né? É fácil da gente identificar e a gente utiliza isso para tudo no desenho. Então, ó, um exemplo, se eu fizer sei lá, um desenho aqui, um shape qualquer, e vou colocar agora as linhas de contorno para poder representar o volume dele. Vou colocar algumas linhas de contorno desse outro lado aqui também, porque ela tem um pouquinho mais de variação e eu posso colocar, ó, na vertical, caso eu queira. Ficar ainda mais visível o formato. Fiz isso, eu posso vir, ó, trabalhar as linhas, a espessura da linha, para dar um pouco mais de ênfase no meu objeto. Beleza? Claro, precisa ser só isso? Não, se eu pegar, por exemplo, um cilindro aqui, ó, colocar esse cilindro indo nessa direção, você vai terminar aqui, ó, já com um pouco de perspectiva. Eu faço a estrutura, o gestual que eu quero ali. Coloco as contour lines. Para inverter aqui a posição. E agora, eu já venho finalizando o desenho, pelo menos engrossando algumas regiões, tá? De vez em quando eu estou usando a borracha aqui, mas é sempre bom evitar, tá, galera? Evita o máximo, deixa as linhas erradas e tal no seu desenho, porque assim como é feito no tradicional, elas vão dar um pouco mais de visibilidade no que você precisa melhorar, tá? Isso aqui, ó, essa distorção que eu causei no cilindro, tornou o cilindro uma forma orgânica. Beleza? Então, a outra coisa é textura. Para lá. Vou fazer um espacinho aqui e tudo que a gente vai representar, a gente tem uma certa textura ali, né? A gente consegue observar como que é aquele material. Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, fazer uma madeira, eu vou ter umas fibras ali rolando, né? Alguns nós acontecendo e todo. Então, isso aqui, ó, a gente também vai aplicar, tá? Sei lá, vamos colocar aqui uma textura de escama, por exemplo. A gente pode colocar, começar com linhas curvas para dentro ali. Aproximar mais aqui. E conforme eu for caminhando nesse processo aqui, ó, eu vou afastando e às vezes até falhando um pouco dessa textura para criar uma certa graduação e às vezes até conseguir trabalhar um pouquinho sobre até a luz, sombra e até mesmo o foco da imagem, tá? Aí, ó. Também tem a alternativa de você fazer espessura de linha, né? Variações de espessura de linha de boa. Um exemplo disso
são as rachuras. A rachura é um tipo de textura. Então, por exemplo, um outro tipo aqui. Ó, eu vou começar aqui fazendo um que até o Dan exemplificou lá também na live dele de Dynamic Sketch. Vou fazer pequenos formatos aqui, ângulos de linhas, né, variados. E conforme eu for caminhando para esse lado aqui, ó, eu vou diminuindo a intensidade, tá? E talvez até aumentando o espaçamento. Você vai ver que vai gerar uma variação ali de tons. Aqui eu já vou começar a colocar bem fino mesmo, espaçado, com espaço vazio. Tá? Isso dá para fazer uma variação enorme. Até nas bolinhas mesmo, se a gente quiser fazer uma textura de bolinhas, variando a espessura de linha apenas, ó, você consegue uma textura legal. Mas não necessariamente você precisa trabalhar só com a espessura de linha. A questão da textura, você vai criar variações ali para poder detalhar o desenho. Como é a textura, aí vai variar de acordo com o objeto que você está representando. Então, de uma forma geral, a aplicação de textura seria isso. E, obviamente, né, a luz e sombra. A luz e sombra, além da representação, né, de sombra projetada e tudo, a gente pode conseguir algumas variações. Uma delas... Eita! Uma delas é através da espessura de linha. Só de engrossar um lado aqui, ó, a gente já dá uma sensação de sombra. A gente pode adicionar na sombra projetada rachuras. Podemos trazer também, ó, o Core Shadow aqui, através da rachura, para, além de gerar uma certa textura pro objeto, auxiliar também na sombra, luz e sombra, e adicionar mais rachura para criar mais sombra. Detalhe, tá? Isso aqui é uma das maneiras. Detalhe aqui, ó. Quando eu estou desenhando essa parte, observa que nessa etapa aqui, ó, se a gente observar esse desenho, os nossos olhos, ele tá vindo bem mais para essa direção. Eu vou falar sobre isso, que é uma das coisas bem importantes do Dynamic Sketch, tá? É o próximo tópico. Uma outra forma de você trabalhar a sombra, além de fazer isso aqui, né, só com as linhas, é utilizando marcadores. Camada de baixo. Eu vou vir com o marcador, né? Vou realmente adicionar ali alguns pontos. Bacana. E uma outra coisa que pode acrescentar pra caramba no desenho são os highlights.
Então aqui a gente tem sombra, barra, colocar só luz, né? Sombra e luz. E a gente já consegue uma representação bem legal. No próximo tópico, a gente tem a definição de foco. A definição de foco é o seguinte. Vamos supor que a gente tenha sei lá, uma árvore aqui. Ela está inclinada. Ali eu vou colocar aqui, ó, formas básicas, tal, criando desenho da minha árvore e tudo. Na hora que eu vier, deixa eu colocar aqui no vermelho. Eu quero que meu foco ela esteja voltada nessa região. Então, nessa região, eu vou começar a detalhar um pouco mais. E quanto mais distante for ficando, menos detalhe, menos iluminação eu vou colocar. Então, nessa parte aqui, ó, detalhe. Beleza? Então, se eu for fazer, por exemplo, aquela ilustra, ó, colocar aqui alguns pontos, colocar essa árvore um pouco inclinada. Nesse ponto aqui, eu vou adicionar bastante a questão da textura. Adicionar os contour lines para identificar a minha forma. Aqui embaixo, eu já não tenho mais tanto detalhe assim. Nesse ponto, onde eu quero que esteja meu ponto focal, né? Eu já vou colocar um pouco mais de textura. Vou trabalhar um pouco mais as linhas. Trazendo a ideia, né? A leitura do leitor da imagem para esse ponto do desenho. Posso colocar alguns detalhes aqui, ó. Mas você pode observar que a copa da árvore, como que foi o ponto que eu mais adicionei coisa, né? Mais trabalhei, é justamente o ponto que tem mais destaque. Seria esse ponto aqui que eu adicionei esse círculo em volta. Isso aqui é o básico do Dynamic Sketching, beleza? Esses aqui são os fundamentos utilizados pelo Dynamic Sketching de forma geral. E agora eu vou fazer uma demonstração sobre o processo. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai realmente pensar, né, fazer um desenho utilizando o Dynamic Sketching. Eu separei aqui algumas imagens de exemplos que eu vou dar aqui na live, tá? A primeira que eu vou fazer é algo mais simples, que seria essa flor. E depois a gente vai fazer um estudo um pouco mais completo, que aí é na hora que eu estiver explicando os exercícios que vocês vão fazer. Que vai ser uma prancheta de uma abelha. No caso eu escolhi, mas pode ser quando vocês forem fazer o exercício, vocês podem escolher peixe. Qualquer coisa que seja um pouco mais simples de desenhar do que, por exemplo, um ser humano, né? Vai funcionar bem, tá? Ó, eu vou colocar aqui
essa referência aqui no cantinho e eu vou fazer o desenho dela desse lado. Seguinte, primeira etapa, primeira coisa de tudo. Vamos trabalhar as formas básicas ali dessa imagem, do que eu estou representando. Nessa etapa, você vai observar as formas gerais. A forma maior aqui do... Não é aquela parte de você chegar aqui e já desenhar a pétala, desenhar a folha. Não é isso. Você vai dar uma olhada aqui, ó. Qual que é a forma que eu posso utilizar nesse desenho que eu vou conseguir criar uma representação dessa flor. Não precisa ser uma representação perfeita, milimetricamente calculada, mas que ela seja direta. E lembre-se, evite utilizar o Ctrl Z, a borracha, utilize linhas mais diretas, né? Se for fazer algum círculo, que seja... Deixa o círculo lá, sabe? Mas utiliza a linha bem clarinha, porque aos poucos o seu sketch vai sumindo no desenho. Vou tirar essa esfera aqui. Dúvida, essa etapa das formas 2D chapada, você está pensando em perspectiva, no sentido de sobreposição e tal, ou é mais a questão da observação 2D? A observação 2D hoje, Excel, eu estou pensando na silhueta do objeto praticamente. Eu estou separando os elementos em silhuetas. Seria isso. Usando o desenho gestual, a parte gestual, sim, vai entrar aqui também, Nox, mas não nesse exemplo que eu estou dando, né? Porque aqui praticamente a gente vai ter uma linha do fluxo aqui, indicando a pose. Ela está bem estática, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou focar muito no gestual. Por exemplo, eu posso aplicar um gestual nessa parte das folhas. A folha ela tá vindo para esse lado aqui e saindo para cá, ó. Eu posso criar essa linha de fluxo aqui, assim, ó, para me guiar. Ajuda. Mas o ideal aqui é eu pensar na silhueta, inicialmente. Ah, tá fazendo várias linhas aqui, tá? Não tem problema, tá? Se ficar as linhas assim, ó, aos poucos você vai criando um pouco mais de confiança e vai evitar esse tipo de coisa. O principal é você não ficar com microlinhas para conseguir chegar na forma. Vai com confiança, sabe? Só vai. Faz a linha ali, passa mais vezes ali, se for o caso, em cima. Corrige. Por exemplo, se você for fazer um círculo, não tem problema passar mais de uma vez. Você não precisa fazer o círculo logo de primeira. Só vai. Aqui em cima, ó, por exemplo, eu vou colocar um círculo aqui representando. Agora, eu vou fazer essas divisões aqui, ó. Na verdade, deixa eu colocar aqui nem o caule, eu tinha esquecido. No Dynamic Sketching, você começa pela silhueta e logo em seguida, que é a próxima etapa, é que você vai passar para essa forma geométrica, essa forma volumétrica, no caso. Se você quiser, nesse sentido aqui, utilizar, por exemplo, uma construção com, sei lá, um círculo, depois aqui um retângulo, tudo bem, também funciona, tá? Não precisa ser simplesmente as linhas externas aqui. Você simplesmente tem que criar uma representação 2D inicialmente para você conseguir planejar seu desenho.
Por que que isso é importante? Imagina que você está criando uma prancha do seu desenho, você vai ter uma imagem finalizada ali. Você vai criar ali ela de frente, de lado, detalhes mais específicos do que você está representando, e no final você tem que ter um espaço para fazer uma arte mais elaborada daquilo que você está tentando desenhar, você querendo entender como é que funciona. Se você focar já direto no desenho, vai chegar uma hora que a sua folha vai estar completamente cheia, sabe? Então, essas simplificações aqui, além de dar uma visualização rápida do resultado ali, uma prévia, né? Se você está indo para o caminho certo, ainda te permite organizar todo o seu estudo. Próxima etapa, formas volumétricas. O que eu vou fazer aqui? Nessa parte agora, eu vou pegar essa pétala, ela tá meio dobrada. Então eu vou vir aqui, ó, tentar representar essa forma dobrada acontecendo ali. E através das contour lines, eu vou gerar a volumetria. Bem fraquinho, tá? Inclusive, se você estiver fazendo na caneta, no tradicional, dá para fazer também de forma bem clarinha, bem de leve assim. Você vai conseguir trabalhar tranquilo. Nessa parte ela vai entrar um pouquinho. Caso você queira, antes de representar essas formas volumétricas, você pode observar aqui como que é uma pétala, como é que é a ação dela. Chega aqui na lateral e faz uma pétala só, para você entender o funcionamento dela, a distorção que ela faz. Por exemplo, essa parte de trás aqui, toda, ó, ela tá lá na parte de trás, tá torcendo. Você pode colocar ela talvez um pouco mais de lado, cria variações ali, imaginando como é que seria. Olha, eu tô apagando aqui, mas evita. Ela de cima, é, como é que ela torceria também, né? A questão, por exemplo, se ela estivesse voltando para o lado de cá, ó, que a gente está trabalhando nisso aqui é justamente como se tivesse uma faixa assim, ó. Então a gente vai ter, ó, essa parte da frente, aí tem uma parte que vai mais para trás ali, e ela continua lá para trás, né? A gente está tentando aplicar esse formato para representar a volumetria da pétala. Então, se ela tivesse um pouquinho mais aberta, ó, a gente teria a parte interna um pouco mais vista. Parou, fez os estudinhos ali e tal, entendeu como é que você vai representar, volta para o seu desenho. Vamos representar agora as folhas. A gente tem alguns pelinhos aqui e tal. Eu não vou começar a detalhar nem nada, só quero marcar a posição deles.
Vamos colocar as contour lines, as linhas de contorno, né? Aqui, de frente, a gente vai ter uma folha que está vindo nessa direção, ela está girando aqui e aparecendo na frente. Então, ó, ela vai vir para esse lado, continuar aqui, ó. Seria bem aquela forma que eu tinha representado ali na frente. Tá vendo essa curvatura que está rolando aqui? Ela tem também uma parte mais ressaltada. Então, ó, nessa parte, minha contour line ela vai estar invertida. O que acontece? Se eu tenho um objeto que está fazendo assim, ó, as linhas vão estar mais fundas. Elas tá tendo tipo um bump aqui, um ressalto. Essas linhas aqui elas vão sair da forma que ela estava e subir. Opa! Se eu tivesse a folha simplesmente contornando ali como se fosse um cilindro, elas seriam bem retas assim. Então a gente está pegando essa linha daqui, ó, e fazendo uma movimentação aqui para cima. Tem problema dar zoom? Não, Chinela. Pode dar zoom tranquilo e tal. Assim, eu recomendaria que você evitasse. Toda a construção da imagem é mais focada no desenho mais solto. Quando você começa a dar zoom, você vai ficar focado demais em uma área específica. Aí você vai começar a resolver muita coisa que talvez você não precisaria. Então foca, evita dar o zoom, não é proibido e tal, mas evita dar o zoom, mantém ali uma visualização boa do que você está representando e do desenho por completo, principalmente porque vai chegar uma hora que você vai ter que definir o foco. Então, se você não tiver essa visualização completa do desenho, você não vai ver, você não vai saber realmente se você está definindo aquele foco da maneira correta. Logo, logo eu vou chegar nessa parte do foco, você vai entender. Aqui, ó, nessa parte daqui, a gente tem uma parte. Vou até colocar aqui embaixo assim, ó. Nessa parte daqui, o que eu estou observando, ó, para representar isso? A gente tem um plano mais visível, que seria a parte externa, e nessa parte aqui a gente está visualizando a parte interna. E aí eu consigo visualizar a minha, pelo menos tentar interpretar como é que é a minha forma tridimensional. Nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte externa, representar ela aqui, o formato que ela está fazendo. Vou colocar a parte externa representada aqui e adiciono os contour lines. Beleza? Sempre de forma bem leve, tal, de boa. Nessa parte aqui a gente vai utilizar textura e sombra. Nessa etapa, a gente vai ter uma parte que é mais opcional. Nem sempre a gente vai ter a necessidade de aplicar textura ou ter a necessidade de aplicar uma sombra mais elaborada. Mas eu vou tentar trazer algumas texturas para o lado de cá, igual, por exemplo, essa folha, né? Ela tem alguns veios aqui. Eu posso adicionar esses veios
para me dar um pouco de detalhe. Mas uma coisa importante é, antes de sair distribuindo detalhe, sombra, highlights e por aí vai, a torta e a direito. Eu quero definir onde que vai ser meu foco da imagem. Vamos adicionar aqui, ó. Eu vou pegar, eu quero dar o foco nessa região. Eu vou circular ou então fazer um quadrado aqui em volta e tudo. O que eu achar melhor para poder fazer uma moldura para a área que eu quero dar um foco legal. Eu vou meio que ignorar a parte da. Eu vou tirar o caule do foco, vou deixar só ali no botão da rosa. É o foco no botão. Precisava, né? Sem necessidade dessa piadinha. Dou tanto zoom que até detalha os pixels do canvas. Caraca, Nox. Aí, ó. E vai ser uma forma de você criar o hábito de evitar o zoom, sabe? Então, beleza. Definido o foco, agora a gente sabe onde a gente vai colocar textura, sombra e detalhar as coisas. Fora desse foco, a gente vai fazer uma transição igual eu tinha mostrado aqui, ó. Nessa parte de textura, ou nessa parte de sombra, onde que a sombra está mais focada aqui, ou mesmo nesse exemplo da árvorezinha rápida que eu fiz. Eu vou voltar aqui. Eu vou trabalhar textura e sombra juntas, que às vezes facilita, tá? Afinal, textura é praticamente gerada por causa da sombra, né? Então, eu vou engrossar um pouco mais aqui as linhas. Que é uma variação de linha. Ela inverter aqui. Vou adicionar a sombra já de uma vez aqui. Nesse ponto. Posso fazer com rachura ou eu posso fazer também com marcadores, tá? Nesse caso, nesse exemplo em específico, eu vou trabalhar com rachura só para facilitar. Mas o próximo eu vou fazer com a ideia de marcador, fica bem bonito também. Ó, que a gente vai adicionar uma marca um pouco mais forte. Vamos adicionar a rachura nesse ponto aqui. Fazer a marcação mais forte. Vou aumentar até meu brush aqui. Ele estava bem pequenininho que eu estava escrevendo. Para me permitir ter uma variação maior. Fortalecer essa parte daqui. Criar a sombra. Nessa parte daqui, vou vir adicionando também sombra. Para cá,
eu já posso ir diminuindo a quantidade de detalhe, a quantidade de sombra, de textura que eu vou adicionando. A espessura de traço também eu posso deixar mais fraquinha e por aí vai. Agora eu vou para os detalhes. Deixa eu adicionar algumas coisas aqui, alguns espinhos e tudo, que eu ainda não tinha colocado, né? Falei, né, eu estava focado ainda nas formas básicas, então não tinha por que eu colocar esses micro detalhes assim. Inclusive, ó, lá no fundo, ficou faltando uma. Deixa eu colocar aqui, passou batido, colocar. Beleza, eu já tenho aí o desenho da minha rosa. Para fortalecer ainda mais o foco nessa região, o que eu vou fazer? Nessa parte é um pouco mais de a questão de apresentação, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, um brush redondo normal ali. Vou pegar uma cor, um cinza um pouco mais claro. E em volta, eu vou fazer como se fosse um contorno da rosa. Eu posso passar por cima ali. Se você estiver fazendo no tradicional, se você tiver um marcador ou lápis de cor e tudo, funciona bem. Eu posso passar um pouquinho para reforçar minha sombra, sem problema. Mas nessa parte da rosa, que tá na sombra e tudo, passa bem pouquinho. Usei a borracha aqui, pura preguiça que eu poderia ter evitado de passar, mas, de novo, evita usar borracha, tá? E agora, a gente vai para a última etapa, que é highlights e cores. Você pode fazer essa parte aqui, tanto só com uma tinta branca ou uma caneta branca e tudo, como também você pode, vou até colocar aqui uma camada por cima, como também você pode colorir ela. Então, vou colocar algumas partes aqui, alguns highlights, aumentando ainda mais as regiões. Lembrando que é highlight, tá? Não é para simplesmente sair tacando rachura em tudo, ou sair colorindo de branco qualquer coisa que é iluminado, não. São só pontos mais claros na imagem para poder relevar ali, elevar o destaque do desenho. Caso você queira, você pode até fazer um contorno, também funciona, fica bem bonito também, tá? Isso aqui é mais para apresentação, é uma finalização do desenho. Se quiser fazer, vai ser excelente. Mas se você quiser só focar no aprendizado, né, da construção, da forma ali, né, da aplicação de textura, da sombra e tudo, beleza, não tem problema.
Olha só como é que fica bem bonita essa apresentação. Até colocar uma, ó, gerando mais contraste nessa parte aqui da folha. Dá uma apresentação bem legal, né, velho? Vamos agora para os exercícios de aquecimento. O que seria exercício de aquecimento aqui, velho? Isso aqui vai ser a primeira tarefa de vocês ali. Mas esse exercício de aquecimento é justamente aqueles exercícios que vão te ajudar a criar um traço mais firme, soltar o seu desenho, criar uma certa confiança. O Dynamic Sketch, ele é bem disso, de você desenhar com uma confiança ali, sair representando o que você está vendo ou o que você está imaginando. Bora lá. Primeira coisa, primeiro exercício. Número 1. Linhas retas. O que vocês vão fazer? Pega uma folha aí, ó, com canvas. Vocês vão fazer o seguinte. Primeira, define um início ali. Separa um espacinho aqui, ó, para vocês colocarem entre eles algumas linhas. O que vocês vão fazer? Faz uma linha reta, vai passando em cima dela várias vezes. O Peter Han ali, ele recomenda 8 vezes em cima de uma linha só. Então eu vou passar isso para vocês também. Fez as 8 vezes, passa para baixo, repete. Pode fazer isso no tradicional ou no digital, tanto faz. Eu estou fazendo pequenininho aqui, mas vocês vão fazer, ó, com um canvas um pouco maior, tá? Abusa do espaço. Ó, quando acontecer isso aqui que eu tô fazendo, ó, se eu for fazer as linhas ficarem assim, ó, não apaga, tá? Deixa acontecer, fica ali. Marca isso aqui como errado e passa para a próxima. Termina as 8 vezes e passa para a próxima. Não precisa ficar preocupado assim de fazer aquela coisa impecável. Vocês vão ver que no início vai ficar umas linhas assim, vai ter muito desses pelinhos e tal. O ideal é coisa que nunca pode ser feita. Primeiro, igual aqui, ó. Isso aqui, fugir da parte da área da delimitação, evita. Cadê? Fazer linhas tracejadas. Isso aqui também, ó, já era. É linhas retas, diretas aqui, ó. Outra coisa, linhas muito rápidas. Você vai perder o controle de onde que você está indo. Não faça isso. Tenta manter uma velocidade não muito lenta para não gerar tremeliques. Deixa eu apagar essa parte aqui porque ficou. Velocidade razoável. Controlada, né? Vou até anotar aqui do lado para ficar mais fácil. Velocidade controlada. Não é para sair fazendo super rápido assim, igual um maluco, tá?
tenha o controle do que você está fazendo. Linhas diretas. Repetir. Mas quer passar por cima. Passar por cima 8 vezes e não apagar. Isso aqui é o passo a passo desse exercício. Depois fez essa parte mais pequenininha, aumenta. Vai lá, 8 vezes de novo. Tem algumas dicas que eu quero passar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui com a webcam. Deixa eu colocar aqui, ó. Mas é o seguinte. Eu vou até pegar aqui. Vou colocar essa câmera um pouco mais para baixo. Para vocês verem eu fazendo isso no caderno. Deixa eu pegar uma caneta. Peguem canetas. Não faça isso de lápis, porque senão você não vai resistir à vontade ali de apagar, tá? Uma das coisas importantes é que quando você coloca ele de frente para você, você faz a linha, você vai estar aqui, ó, preso demais aqui, sabe? No seu corpo. Isso não vai ser legal, sabe? Inclina um pouco, apoia o cotovelo na mesa e você vai usar esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Você vai utilizar, não é ficar aqui com o punho assim, não. Porque o punho, ele tem uma abertura muito pequena. Vou até pegar um papel um pouco maior aqui para poder fazer. Se eu faço com punho, eu vou acabar fazendo. Deixa eu apagar essas luzes aqui para vocês conseguirem pelo menos enxergar um pouco, talvez. Não vai dar para ver direito a imagem, infelizmente. Mas o que vai acontecer? Na hora que você fizer o traço, vou pegar uma mais grossa aqui. Na hora que vocês fizerem o traço com o punho, vai sair um negócio assim, porque a flexibilidade do seu punho é pequena. Então, usa esse movimento. Imita e faz a linha. 8 vezes. Esse aqui até saiu um pouco. Ficou algo, mas ficou direitinho. Chegou, fez pequenininho? Aumenta. 8 vezes. Se você estiver saindo demais a linha, diminui a velocidade. Tá? Se você estiver saindo, ficando aqueles cabelinhos ali, é porque você tá perdendo o controle ali da velocidade. Então, ó. Vai lá, faz a linha, vai sentindo o que funciona bem para você. Utiliza bem esse movimento aqui. Deixa eu voltar aqui.
Vamos pro próximo. Então você vai fazer 3 tamanhos diferentes. Então, ó, faz uma de ponta a ponta ali da folha. Terminou esse aqui? Faz na vertical. Então, ó, horizontal e vertical. Beleza? Esse aqui é exercício 1. Da mesma maneira, você vai limitar aqui os tamanhos e você vai fazer linhas curvas, passando 8 vezes nele. Mesmo conceito. Beleza? O terceiro, vou colocar aqui também o mesmo conceito, só que agora você vai fazer linhas pontudas, mesma coisa, e ondas. Qual que é o objetivo desses exercícios, galera? Esse aqui, principalmente, vai te ajudar na hora que você estiver ali tentando aumentar a espessura da linha, finalizando e tal. Essa parte, né, de passar por cima de novo, vai te ajudar demais, velho. Porque você está reforçando aquelas linhas ali. Se você não conseguir reproduzir essa... passar várias e várias vezes no mesmo ponto, você não vai ter um resultado legal. Bora lá, então. Eu vou colocar esse aqui. Deixa eu ver. Agora, círculos e elipses. Vamos lá pro treino de círculos e elipses. Ah, Marcos, é muito exercício, eu não vou fazer, é muita coisa. Cara, vocês viram fazendo aqui no tradicional? Sério? Não dá trabalho, é coisa assim de... Você vai gastar, no máximo, uns 15 minutos ali fazendo e GG, velho. Vou fazer. Você pode até aproveitar a folha, inverte ali e tal. O que você vai fazer nesse exercício? Eu vou fazer aqui no tradicional primeiro, depois eu faço no digital. Vai fazer a linha ali, ó. Uma linha guia. Uma outra faixa. Uma dica, eu vou até tirar o luvinha aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Cotovelo apoiado na mesa. Você vai imaginar onde que você vai fazer o círculo, tá? Um detalhe, ela não pode vazar da linha de cima e da linha de baixo.
Você vai vir aqui, ó. Imagina onde que tá. Quando você estiver seguro, você vai lá e traça seu círculo. Você vai fazer essa linha completa aqui, batendo na lateral da bolinha anterior. Então, ó, faz o planejamento, imagina o círculo ali, vai lá e faz a esfera. Ó, não preocupa de fazer em uma vez só e todo. O principal é não pode ficar aberto. Não pode ficar aberto. O ideal é que você faça várias vezes mesmo, porque você vai ajustando aos poucos, tá? E claro, tenta fazer fraquinho para poder você conseguir também aplicar a variação de pressão nessa parte aqui. E você vai encher tudo. Se sair um pouquinho, não tem problema. Segue. Aos poucos você vai pegando a manha. Enche isso aqui tudo. Beleza? Vai lá, ó. Faz uma linha um pouquinho mais perto ali. Faz mais bolinha. Aumenta essa distância. Faz mais bolinha. Beleza? E por último, você vai colocar uma linha mais ondulada e você vai acompanhando o tamanho dessas esferas de acordo com aquela linha ondulada que você colocou. Lembrando, ó, cotovelo apoiado para ter flexibilidade. Você pode apoiar a base daqui, ó, da mão e manter a caneta um pouco mais em pé ou ela quase em pé para facilitar, tá? Isso facilita realmente você ter um pouco mais de controle. Imagina o desenho que você quer fazer antes. Uma outra folha aqui. Ó, imagina. Isso aqui é o principal segredo, tá? Antes de começar a fazer o círculo, imagina ele. E quando você tiver confiança, você vai lá. Ó, tô muito próximo aqui, eu não ia conseguir, ó. Quando você tiver confiança, você vai lá e traça. Não faz igual eu fiz, de fazer de uma vez só. Imagina, vai lá e traça. Passa mais de uma vez para ir ajustando, tá? Passa várias vezes ali, ó. Você vai ajustando aos poucos, se tiver algum erro ali. Beleza? Que é assim que você vai fazer no Dynamic Sketch. No exercício de confiança, de linhas em específico, já é um pouco diferente, tá? O ideal é você fazer como para você adquirir precisão. O ideal é você fazer ela de uma vez só. Mas no Dynamic Sketch, o ideal é você fazer várias vezes e ir ajustando aos poucos, porque no desenho você vai fazer dessa forma. Tá? Então tá aí. Ah, e eu não falei, né? Eu não dei um exemplo aqui, ó. Uma outra dica também do exercício anterior sobre linhas retas. Quando você for fazer linhas verticais, utiliza a base da mão aqui como se fosse uma régua. Começa lá. Eu estou usando o meu braço. Você vê que meu braço aqui, ó, ele está até levantado, ó. E o apoio que eu tenho é a parte de baixo aqui da minha mão. Meu braço levantado aqui.
Olha a linha reta como é que ficou. Tá aí as dicas para poder fazer esse exercício bem bacana. Isso também funciona para o desenho no digital. Também dá para fazer dessa maneira na mesinha. Se você tiver uma mesinha pequena, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Ainda assim, vai te dar um pouquinho mais de confiança. Então, deixa eu fazer aqui, ó, no digital agora. Vamos colocar aqui o exercício 4. Faz uma linha, outra linha, e faz o desenho das esferas, né, do círculo. Não fazer de primeira, não fazer círculos abertos, planejar o círculo sempre, imaginar antes de começar para ver se ele realmente vai bater aqui em cima, aqui e aqui do lado. Faz uma menor, faz o círculo de novo. Faz uma maior. Aí, ó, não planejei, eu tive que ir ajustando, né? Aumenta ali. Depois, a parte curvada, você ir aumentando, usar essa variação toda, fazer esse pedido aí. Beleza. Esse aqui seria das elipses. Dos círculos. Você vai fazer a mesma coisa com elipses. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar aqui do lado. Pronto. Vou criar um outro quadrinho aqui. Vai repetir esse mesmo exercício, só que agora com uma inclinação ali. São elipses agora. Faz uma linha para você dar um direcionamento para a elipse e vai lá e faz as elipses naquela direção. Altera a direção também. Não fica sempre para o mesmo lado. Você vai precisar de fazer elipses várias e várias vezes, de vários ângulos, vários sentidos. E por último, também exercício de elipses, que é você fazer, quando minha mesa parar de criar vida, você vai colocar aqui, ó, dividir
um quadrado ali em algumas partes e você vai direcionar essa elipse e fazer as elipses, ó. Entrando. Ó, cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Essa distância aqui é para ser evitada, tá? E você vai diminuindo aos pouquinhos. Olha só que legal esse efeito que dá, velho, dessas elipses, ó. Olha como é que parece que essas elipses estão gerando um cubo aqui, ó. É tipo uma parte interna de um cubo se aprofundando. Olha que interessante. Por último, dessa questão de treinamento de confiança, né, de traço, esse eu prometo, é o último. O quinto, mas não menos importante, é você fazer uma linha curva para um lado, uma linha curva para o outro, passa uma linha dividindo isso aqui. Véi, é pro lado de cá, aí. E divide no meio. Qual que é a ideia aqui? Quando você fizer aqui, ó, na parte de cima, você vai começar uma elipse aqui, batendo nas laterais. Só que a parte de cima, você vai colocar um pouco mais de pressão. Você vai fazer a elipse aqui bem fraquinha da parte de baixo. Na parte de cima você coloca mais pressão. Mesma coisa, ó. Fraquinha aqui embaixo. Pressão. Pode passar mais de uma vez, tá? E reforçando a parte de cima. Agora, nessa parte de baixo, você vai fazer o contrário. Vai colocar a parte de baixo mais forte. Olha que interessante isso aqui, velho. O que esse treino tá passando pra gente? Isso aqui é um treino de básico de elipses em perspectiva. Isso aqui, esse tipo de exercício, são elipses. Apesar de você não estar planejando nenhuma perspectiva, não estar considerando ponto de fuga, aqueles trem todo, sabe? Olha a sensação que você já tem só de reforçar essa parte daqui, dando uma sensação de profundidade, né? E aqui, quando está debaixo da linha do horizonte, você está reforçando a parte de baixo. Por quê? Quando a gente está abaixo da linha do horizonte, a gente está vendo a parte de cima. Né? Se a gente está acima da linha do horizonte, a gente vê a parte de baixo da forma. Então é um outro exercício muito bacana, vai te ajudar bastante mesmo. Você pode fazer ele tanto na vertical quanto na horizontal. Né? Você vai fazer a elipse aqui, ó.
Você vai reforçar essa parte daqui, ó, da lateral que você está indo. E a mesma coisa para esse lado, ó. Beleza? Para ficar mais fácil, ó, se você está indo para cima, você reforça a linha de cima. Se você está indo para baixo, você reforça a linha de baixo. Se você está indo para a esquerda, linha da esquerda. Para a direita, linha da direita. Exercício de formas primárias e formas orgânicas. Eu vou fazer isso aqui. Só um exemplo rapidinho. Mas a ideia disso aqui é a seguinte, velho. Não importa se vai ficar errado, perspectiva e tudo, você vai realmente fazer utilizando o que você já sabe, tá? Claro, se você aos poucos se for fazendo, vai observando o que você está errando, o que está ficando estranho. E aí você vai corrigindo aos poucos. Mas não é para você ficar horas ali nessa etapa aqui do desenho aqui, ó, tentando corrigir, planejando, nem nada. Mesmo porque na hora do desenho do Dynamic Sketch ali, você vai fazer isso de uma forma muito mais fluida. Então, não é o tipo de estudo para você focar em fazer tudo impecável. Esse tipo de estudo vai ser quando você estiver focado lá nos estudos de perspectiva. O que a gente vai estudar aqui agora são as formas primárias. Quais são elas? Quais são as 5? É o cubo, a esfera, pirâmide, cilindro e cone. Com essas formas, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer mesclas, conectar umas com as outras. Então, por exemplo, vou começar aqui com uma pirâmide. Constrói ali a pirâmide. Tenta fazer essa pirâmide o mais crível possível, né? Tal. Se você perceber que está ficando aberto demais alguns ângulos e tudo, no próximo exercício você vai tentar corrigir isso. Faz isso com caneta. Então, se você errou, mantém seu erro. Planeja escolhe algum outro elemento desse e você vai encaixar ele aqui, ó, na pirâmide. Já que é o cilindro está encaixando na pirâmide, como é que ele vai ser cortado aqui, ó? Para você ter uma ideia disso de uma forma geral, aí que vai entrar as linhas de contorno. Você vai utilizar essas linhas de contorno como um guia ali para esse corte. Se ele está indo nessa direção aqui, ó, onde que o cilindro vai ser cortado? Mas eu coloquei aqui bem reto, né? O cilindro é bem curvo. Será que ele vai ficar retinho dessa maneira? Não. A gente vai ter aqui, ó, uma curvatura acontecendo, tá? Essa parte aqui da pirâmide, ela tá dentro ali do cilindro. Vai lá, finaliza o cilindro. Agora, vamos colocar, sei lá, junto disso aqui tudo, um cubo. Vamos colocar o cubo passando aqui.
Beleza, fiz meu cubo ali. Tá ali bonitinho, desenhado. Como é que ele vai encaixar? Se você quiser até, por exemplo, na pirâmide, para facilitar seu plano, sua visualização, né? Você pode colocar as partes de trás também, tá? Mas não é para ficar calculando impecável não, tá? Vai assim, na base da intuição mesmo, né? Da visualização, não da intuição. Do que você está enxergando ali, entendendo da imagem e tentando aplicar, ó. Então, ó, utilizando as contour lines, você vem, corta o cubo aqui e fortalece a linha. Então a gente já tem um encaixe aqui. E você vai emendando essas formas todas. Só vai. Ó, contour lines, por exemplo, de esferas, ó. Para poder encaixar em cima do topo do cubo, você faz uma contour line nesse sentido. Para encaixar com esse plano aqui, você vai colocar a contour line da esfera no mesmo sentido do plano do cubo ali, ó. Então aqui você vai ter um encaixe da esfera. E assim você vai fazer várias conexões dessas formas, o que vai ser super importante para a gente construir qualquer outro tipo de desenho, né? A estrutura do nosso desenho, seja até mesmo uma anatomia. Isso aqui é uma das coisas que você mais utiliza no desenho, assim. Beleza? Isso aqui, velho, quando você não tiver nada para fazer, estiver ali conversando no Discord com alguém, sei lá, a aula tá chata. É, aí eu incentivando errado, né? Você tá com tédio, pega um papel e começa a fazer, velho. Sabe? Esse é o tipo de exercício excelente para passar tempo. E esse passatempo vai te gerar resultado pra caramba, mas é demais, velho. Com certeza, sabe? Quem tiver aí, ó, tiver na dúvida, quiser entender um pouco mais nessa mescla, pelo menos para conseguir visualizar ou ter uma referência, vem aqui no Blender, ó. Blender é super de boa de mexer, sabe? O máximo que você vai fazer aqui, ó, é adicionar, sei lá, cubo. Quem não souber, você tem vários tutoriais na internet ali. Caraca, o que eu fiz, velho? Ah, tá aqui. Que te ajuda a pelo menos a adicionar esses sólidos aqui. Então, por exemplo, adicionei aqui, adicionei um círculo. Aquele exemplo que eu falei, né, das contour lines em um cubo. Olha como é que é exatamente aquilo que eu tinha representado. Se eu adicionar aqui, ó, deixa eu ver. Pronto. Vamos pegar o cone, vamos colocar ele. Como é que tá aqui? Embaixo. Dá pra você brincar bastante e ter uma referência se você tiver na dúvida, tá? Olha lá.
bem do jeito que eu fui adicionando, criando ali. Beleza? Bom, formas orgânicas vai ser o seguinte, galera. Bom, nem tudo é um quadrado, uma esfera, uma pirâmide, tudo certinho, impecável, né? Geralmente a gente vai ter distorções nelas. Então, o set é justamente você pegar uma forma dessa e sair distorcendo. Então, por exemplo, vou criar uma linha aqui, ó, para me dar uma orientação. Vou iniciar aqui com 2 círculos. Nesse círculo, eu vou completar o meu cone. Meu cone não, meu cilindro. Aí eu bugando. E é claro, você vai adicionar as wrap lines ou as contour lines ou, sei lá, as cross contour, sei lá, aqui certinho. Observa um detalhe com esse tipo de arte, com esse tipo de contorno aqui que você vai fazer no desenho. Você não vai fazer linhas assim, ó. Opa, retas. Porque isso, se a gente colocasse ali no desenho, né, de frente, você estaria desenhando algo assim, ó. E um cilindro, tem a forma de um círculo, né? O círculo ele vai percorrer todo o cilindro ali. Se você coloca linhas assim, ó, você está gerando isso aqui. A curvatura aqui, ó, nas beiradas é importante para você chegar nesse resultado, tá? Então, muito cuidado na hora de fazer essas contour lines, porque vai afetar demais a sua volumetria. Por isso, que esse exercício aqui é importante. Primeira forma aqui, a primeira ideia aqui, ó, é a distorção, tá? Distorção das formas primárias aqui, ó. E depois você vai realmente transformar shapes pouco mais elaborados em formas tridimensionais. Por exemplo, eu imagino que essa parte aqui seja um pouquinho mais arredondada, então vamos colocar uma contour line aqui representando isso. Essa parte aqui tá indo aqui. Aí chegou nessa parte daqui, ó, ele vai fazer uma baixa aqui, né? Essa região aqui, ó. Eu quero representar isso até mais ou menos aqui. Aí. Até mais ou menos aqui, ó. Então, eu venho com a minha contour line, criando essa distorção. E eu vou ter minha forma orgânica bem representada, tá? Então, o que vocês vão fazer? Há várias formas primárias, primitivas, né? Dessa distorcidas. Pode ser cubo, às vezes, sei lá, você quer pegar aqui um desenho de um cubo, pega ele ali, ó. Você vai conectar ele assim. Aí você pode até sombrear para ficar mais visível, talvez. Tá? Eu fiz alguma coisa errada, peraí. Na verdade, é essa ponta aqui, ela vem aqui
essa ponta ela vai vir nesse aqui, essa aqui vai lá pro outro lado. É isso mesmo. E aqui, ó, a gente tem um cubo todo torcido ali, né? Bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu arrumar essa parte aqui. Vou diminuir um pouquinho isso aqui, ó, só para dar um espaço. E a gente vai para as duas últimas. Os últimos exercícios aqui, tá? Que é o seguinte: 8, textura. O que vocês vão fazer? Faz uma caixinha assim, ó. Uma caixinha limitado ali. Esse exercício é o mais prazeroso de ser feito, velho. Sério, eu tenho cadernos e mais cadernos lotados desse tipo de exercício. Olha só que eu quero passar para vocês. É isso aqui, ó. Achei um. Vocês vão fazer pequenos bloquinhos ali, entendendo como é que é a textura. Uma textura qualquer, tá? Vocês podem fazer coisas aleatórias, coisas específicas. Sei lá, trabalhar rachura. Deixa eu ver se tem outro aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, aqui embaixo, eu fiz algumas linhas, né? Aí eu ia variando. Uma eu tô preenchendo, a outra não, e tal. Umas coisas com círculos, outras coisas com quadrados, outras coisas com semicírculos aqui com rachura no meio, por aí vai, tá? Mas, como a gente está falando de Dynamic Sketch, tem um pequeno detalhe nesse estudo. Você vai começar aqui, ó. Vamos supor que eu estou fazendo umas ondinhas. Quanto mais você chegar para o lado de cá, mais fraco. Vou até colocar aqui, ó. Menos detalhes vai ter, né? Mais fraco vai ser essa textura. E aqui vai ficar mais detalhe. Então, ó, vai diminuindo a opacidade, né? A força que você coloca, a espessura da linha, tal. Você pode vir aqui, ó, sei lá, tem um lado aqui. Esse aqui você coloca, talvez assim, para esse. Explora. Esse é o objetivo desse exercício de textura, tá? É você explorar, criar uma biblioteca visual ali do que é legal, o que você já fez, o que funciona. E você pode aproveitar em outros desenhos facilmente. Se você nunca fez texturas assim, você não vai ter memória para poder reproduzir. Então, quando você faz, quanto mais você faz esses tipos de textura, na hora que você precisar, vai ter uma ampla gama de texturas ali que você pode recorrer. E a ideia de ir sumindo, ó, é justamente para você definir tons.
E aí você aplica um pouco no tipo de sombra. Eu nem vou colocar um 8 aqui, porque eu acho que já tá bom de exercício. Mas o 8 é bem parecido. Você pode até mesclar o exercício de sombra, luz e sombra, né? Dividindo aqui em algumas etapas, isso aqui, ó. E pensar em maneiras de sombrear, criar, né? Variações de tons aqui. Você pode, se você tiver um marcador, igual eu falei no início, que é um material bom para poder trabalhar, você pode até utilizar o próprio marcador para criar esses tons, essas tonalidades. No digital não vai fazer muito sentido, né? Porque é praticamente você alterar a cor que você está colocando aqui. Então você só vai estar preenchendo o quadrado com cor, sabe? Mas no tradicional faz muito sentido, principalmente para você adquirir conhecimento sobre o material, tá? Como é que o material funciona, tal, como que você pode usar ele melhor. Beleza? Utilizando as fotos, igual eu fiz nessa parte aqui, ó, vocês vão criar um desenho utilizando o processo Dynamic Sketch. Depois, um de observação, você vai encontrar ali, montar uma ceninha na sua frente ou observar alguma coisa em algum canto da cidade, sei lá, tem que ser visual, tá? Tem que ser algo físico. Você não vai pegar foto nem nada. Esse tipo, o exercício de observação tem que ser você olhando diretamente para o objeto, tá? Porque isso tem variações ali. Você vai se acostumar ali a treinar seu olho, tirar medições, a observar mais o exercício e tal. E depois, esse de criação, eu ia falar aqui, ó, de criação, mas o de criação eu vou deixar para depois, tá? Eu vou deixar o de criação para na hora da revisão, que aí eu já passo um outro forma lá. Então, só quinta-feira que vem vai ficar essa de criação. Por enquanto vai ser uma utilizando fotos e uma de observação, tá? E eu vou fazer mais uma demonstração aqui agora através de umas abelhas. Vou construir essas abelhinhas todas aqui. Você vai pegar ali, ó, selecionar um objeto, um animal, um inseto, sei lá, qualquer coisa que seja simples inicialmente. Não pega coisa de anatomia, uma cidade inteira, sabe? Né? Porque vai dificultar. Pega, sei lá, igual eu fiz aqui, uma abelhinha. Pega, por exemplo, uma flores ali. Tem aqui alguns outros exemplos, ó, um escorpião. Aqui, ó, tem umas pranchas assim. Vou pegar aqui. Olha lá, formigas, besouros, peixes funcionam também. Coisas que vão te permitir ter uma visualização de formas um
pouco mais simples, tá? Principalmente se for a primeira vez que você está fazendo esse tipo de estudo. Primeira coisa que eu vou fazer, observa que eu escolhi uma abelha, eu selecionei uma que está vista de cima e vista de lado. Que seria, no caso, essa aqui, ó. Vou até mudar para o lado de cá. Ó. Aí eu peguei outras aqui com detalhes do objeto, né? Ou do animal, sei lá, do que eu estiver desenhando. Porque eu quero entender como é que funciona. Por exemplo, eu estava vendo alguns vídeos ali, eu descobri que isso aqui, ó, a abelhinha, ela tem esse olho aqui e tem um outro olho aqui por cima, pequenininho. Esse olho aqui junta em zilhões de lentes, sabe? Eu vi esse conteúdo, eu vi o conteúdo também do Ricardo Yamaguchi, que também fez um vídeo falando sobre Dynamic Sketch. Se vocês procurarem lá no YouTube, vocês encontram lá os vídeos dele. E ele fez uma aplicação sobre abelha, fez uns peixes, uns negócios lá. E ele comentou esse negócio. E qual que é a ideia do Dynamic Sketch? Justamente você criar. Vai falando? Uma memória visual ali, né? Cara, eu esqueci a palavra, velho. Acho que já tá ficando tarde. Uma biblioteca visual, né? E essa biblioteca visual, ela não vai ser construída só você desenhando, não. Essas pequenas curiosidades vai te ajudar você a gravar como que vai ser representado esses objetos, essas coisas, sabe? Pô, esse negócio de a abelha tem dois olhos, né? É um negócio meio pô, que vai mudar a minha vida, né? Mas vai te ajudar a memorizar as coisas, a estrutura de uma abelha ou do que você estiver pesquisando. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Quando você estiver utilizando foto. Esse aqui você vai utilizar só foto, porque quando você estiver fazendo de observação, vai ficar mais chato você ficar tirando proporção e tudo. Então, ó, você vai fazer uma versão de lado, colocar aqui, ó, lateral. Você vai colocar uma outra versão do topo. Em alguns cantos aqui você vai colocar detalhes. Detalhes que você acha interessante ou que você teve dificuldade ou coisas que vão te auxiliar a fazer uma versão maior. E aqui vai ter a versão mais elaborada, tá? Como se fosse o blueprint, sim, ô Vitinho. Então, ó, vamos pegar aqui a visão lateral. Vamos dar um zoom aqui, ó. Nesse desenho de lateral, de topo e detalhes, você não vai se preocupar em finalizar, tá? Só na versão final mesmo do desenho é que você vai fazer uma finalização mais bacaninha. Nessa visão lateral e do topo, o que você vai preocupar é apenas com a abstração das formas. Então aqui, ó, a gente tem uma esfera bem achatada, né? Bem esticada. Vamos colocar esse formato aqui. Ele está num ângulo bem puxado assim, ó. Depois, né, tem esse ângulo de conexão aqui com o corpinho dela ali, ó. Então aqui a gente vai ter uma outra esfera e uma esfera mais ou menos assim, né?
Aqui em cima, a gente vai ter a asinha. A asinha ela vai fazer um formato dessa maneira aqui. Nessa ponta, a gente vai ter os olhinhos, as anteninhas saindo para esse lado aqui, ó. As anteninhas dessa foto que eu estou utilizando, ela tá bem ruim, então eu posso alterar para ficar mais visível, não tem problema. Você já tem toda uma memória ali sobre como é que funciona uma abelha, todas as características de uma abelha para adicionar num personagem. Olha que interessante. Então, ó, a gente tem aqui a estrutura, né? Essa aqui, ela tem aqui, ó, vou colocar o bico. Vou colocar as patinhas agora. As patinhas, vou até usar essa daqui de baixo, dá para ver melhor, porque essa aqui tá tudo uma zona ali, né? As patinhas elas saem do ombro e daqui de baixo dessa conexão aqui, ó. E ela é dividida em 3 partes, ó. Então eu já posso até colocar, se eu quiser, os detalhes da patinha, ó. Uma patinha dela, ela vai fazer esse movimento aqui para cima, vai ter um formato assim. Depois vem um outro formato um pouco mais gordinho e depois vários conezinhos juntos nessa parte. Ó, então ele vai sair daqui de baixo. E um detalhe que eu observei nisso aqui, ó, ele tem tipo uma região que ele conecta, né, que sai do próprio corpo ali, ó. Então, a gente pode até adicionar nesse detalhe aqui essa conexão com o corpo, ó. E a gente vai ter, né, a parte cortada dela aqui, ó, saindo dessa parte, ó. E observa que isso aqui, eu vou fazer um planejamento primeiro em 2D, como sempre, para depois adicionar as contour lines e passar para o 3D, tá? Ó, então vamos colocar ali, ó. A gente tem aqui nessa parte uma conexão, vamos fazer ela, vai ter a perninha indo nessa direção aqui. Vamos colocar o cilindro, ó. Cilindro. Agora eu estou indo para um 3D, porque essa perninha, ela tá vindo em nossa direção. Então, se eu não utilizar a parte 3D dela, eu não vou conseguir representar, tá? Então, ó, ela começa fininha, essa parte da patinha, ela começa fininha e vai engrossando, ó. A parte de trás, ela começa um pouquinho mais para dentro aqui. Então, vamos representar ela aqui. Ela é mais gordinha. Conecta assim. E agora, a gente tem pequenos conezinhos ali conectados nessa parte, ó. Tô falando cone porque começa fino, né? Isso aqui, por exemplo, eu vejo mais como um cone do que um cilindro. Que é como se a gente tivesse um cone aqui e a gente cortasse esse cone no meio ali, sabe? Às vezes fica mais fácil do que imaginar como um cilindro distorcido, tá? Por isso que eu tô falando cone da hora. Colocar a patinha, ela é dividida no caso, aqui. Então a gente já tem uma patinha.
Vamos colocar só uma representação da patinha lá do fundo. Só uma representaçãozinha pouco detalhada, já que ela está lá no fundo. Não quero detalhar demais porque a gente não consegue visualizar tantos detalhes assim. É até bom para a gente conseguir trabalhar o foco do desenho, tá? Essa patinha ela tá saindo dessa região. Detalhe aqui. Eu fiz esse círculo muito largo, né? Muito comprido. Para arrumar isso, eu vou aumentar ele um pouco, tá? Vou aumentar um pouquinho a cabeça aqui também. Colocar a patinha vindo nessa direção. E não eu falei, não apaga. Não apague o desenho, tudo que você fez. Se errou alguma coisa, tenta observar o que dá para ser feito para realmente conseguir corrigir ou pelo menos chegar mais próximo, tá? Não precisa ficar aquela coisa super idêntica à referência. Mas o importante é você chegar no entendimento do que você está fazendo, o que você está representando ali. Então, ó, a gente tem as patinhas desse lado. A outra, ela sai daqui, ó. E ela tem uma para baixo, primeiro. Depois a outra vem em nossa direção. E ela desce de novo. Com um pouquinho mais grossa. Depois fica um pouquinho mais fina. Com os desenhos ali. Mini conezinhos conectados. E a gente coloca lá também a patinha lá de trás. Pode faltar, só que essa patinha vai ser menos detalhada. Linhas diretas, né? Não fica fazendo risquinhos pequenininhos. Solta a mão. Por isso o exercício de aquecimento, tá? Solta a mão, deixa fluir o desenho para poder ficar algo bem legal. Beleza? Essa aqui é a lateral. A gente não precisa entrar nos detalhes ou colocar textura, sombra. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um desenho final nessa região aqui mais elaborado, tá? Isso aqui é para a gente apontar. Se quiser fazer até anotações, ó. Por exemplo, asas. Igual tá aqui, né? Essa parte aqui, por exemplo, é uma língua. Então a gente coloca assim. Tá dividido. Isso aqui é a língua. Pode anotar algumas curiosidades também. Se você estiver pesquisando ali, ajuda muito. Isso aqui, as antenas ali mesmo. Antenas. Essa parte aqui são os olhos. Essa aqui, tórax. Tá? E por aí vai. Vai fazendo as anotações que forem precisas para você entender a estrutura. Tempo, né? Mesmo eu explicando aqui todo o processo, eu ainda estou fazendo bem rápido essa estrutura. E é para ser rápido mesmo, sabe? Aqui, ó. Vamos imaginar aqui a estrutura da abelha. Vamos corrigir
o tamanho do corpo. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer uma linha aqui, ó, limitando a proporção. Isso vai facilitar bastante, vai adicionar na formação ali no seu estudo, tá? Então, pode colocar mesmo as proporções, problema algum. Quanto mais coisa você extrair, melhor. Colocar a asinha, executando essa parte. Tem aqui a asinha indo para esse lado aqui. A patinha seccionada pro lado de cá. Saindo aqui da meiuca, né? Patinha de novo, seccionada. Três ou quatro partes aqui. Tadinha, velho. A abelha dessa foto aqui, ela tá sem uma patinha, tadinha. Perdeu, velho. Ó, alguns detalhes aí, ó. Ficou faltando só essa parte. Essa patinha daqui, né? Então a gente já tem aqui, ó. Visão lateral, visão do topo e alguns detalhes, né? Um detalhe legal que a gente pode adicionar é do formato da asa. Ela tem aqui uma conexão com o corpo, depois sai aqui, ela faz um formato mais curvo, essa parte, nesse ponto é um pouco mais pontudo, e ela volta para aquela conexão. Essa parte daqui, ela tem como se fosse um cabinho, né? E tem alguns detalhes, ó, a questão da textura aqui, ó. Tem alguns detalhes acontecendo, como se fosse uma estrutura para a asa. Então você pode trabalhar isso. Se quiser, para ficar melhor ainda, fez a estrutura, reforça as linhas, ó. Não precisa ser aquela coisa super trabalhada ali para poder ficar super impecável, né? O desenho, bonitão, apresentável. Nessa fase, o importante, mais uma vez, é apenas entender o funcionamento. Ó. Então, a gente vai dar aquela valorizada nas linhas, nas formas. Pode até colorir aqui um pouquinho. Para ficar nítido o que a gente está tentando representar. Tá? Beleza? Colocar aqui. Mais um detalhe que eu quero adicionar é o detalhe do rosto, ó. O rostinho. Então, eu vou pegar até esse aqui, que é um pouquinho mais simplificado.
Pode fazer aqui, ó, o formato mais simplificado e vai ter os olhos, o outro olho dela do outro lado. Nessa parte daqui, ele tem como se fosse um bico, né? Que é meio que dividido. Daqui, ó, saem as anteninhas. Vamos ver como é que é a ponta da anteninha, bem arredondadinha, né? É. E aí é só reforçar mais uma vez. Não detalha tanto, não tem necessidade, não é a fase agora. Você pode sim dar uma ênfase em algumas coisas. Ó, colocar algumas linhas para gerar textura. Então, beleza. Tá aí, ó. E agora a gente vai para a última ilustração, que essa sim a gente vai fazer toda a etapa até a finalização da abelha. Ó, deixa eu pegar aqui, se eu faço essa aqui, acho que essa aqui tá mais da hora. Ela tem até uma perspectiva um pouco mais trabalhada, né? Então, ó, eu vou até inverter ela aqui. Eu vou fazer a minha virada para o lado de cá. Ó, vamos começar naquela ideia, né, de simplificação. Igual eu fiz com essa aqui, só que agora eu estou trabalhando com uma forma tridimensional. Ela não está completamente lateral ou vista de cima. Eu quero entender a perspectiva dela. Então eu vou colocar aqui, ó, algumas linhas guias para me dar pelo menos uma base, uma projeção, fazendo bem fraquinho mesmo, para me dar pelo menos um chão ali para eu começar a colocar essa abelha, né? Então, ó, vou começar pela cabeça, que é a forma que está mais próxima aqui. Ela tem uma forma bem triangular, né? Onde a gente está vendo a lateral mais. Então, ó, bem fraquinho. A gente vai começar a colocar essa forma. Já fiz alguns estudos prévios, então já tenho um pouco mais de noção de como aplicar. Lembrando,
Não é para ficar travado, tentando replicar exatamente como a foto, tá? Isso aqui é um estudo de observação, você está pegando os detalhes, tentando reproduzir e simplificar da sua maneira ali. O que seu cérebro está tentando, está interpretando disso. Deixa fluir. Você ficar preocupado demais. Nossa, isso aqui tá errado. Não, isso aqui tá errado. Não vai dar bom, velho. Você não vai aproveitar bem esse tipo de exercício. Vou colocar o corpinho dela como é uma bolinha aqui, ó. Eu já fiz a parte lateral e de cima, mesmo se tivesse sobreposta, a cabeça tivesse sobreposto o tórax dela, né? E eu não tivesse vendo nada do tórax, eu saberia que tem aquele tórax ali. Então eu posso vir aqui, ó, e adicionar a esfera ali. Observa que eu estou deixando mais na perspectiva, né? Porque eu já tinha planejado aqui, ó, ir numa perspectiva bem nessa direção. Eu poderia seguir ela mais certinho e tal, mas tanto faz, sabe? Vamos colocar a bundinha dela. É até melhor eu rotacionar essa pose, porque eu não caio nessa. Não tenho um risco, né? De ficar preso tentando fazer o mais próximo possível ali. A gente tem as conexões da asa nessa parte. Vamos colocar as patinhas pequenininhas aqui, ó. Saindo aqui da frente. A gente vai ter uma patinha aparecendo. Vou até colocar ela um pouco mais aparecendo aqui, já que eu rotacionei. Ela estaria um pouquinho mais para frente. Então, coloca ela mais visível aqui. Daqui de trás vai ter a outra patinha subindo, depois ela desce de volta, grossando, ela fica um pouquinho mais gordinha, tem os caninhos das patinhas. E a parte de trás, indo nessa direção, mais um pouquinho mais gordinho. E agora, patinha saindo ali. E vamos colocar as asas, né? A asa dela tá virada para dentro, então, ó, esse cabinho que tá aqui em cima, ela vai estar de frente pra gente. Vamos colocar do outro lado também. Boa. E as anteninhas, né, que sai aqui desse ponto, sobe. Colocar as anteninhas até um pouco mais para cima, para melhorar a leitura. Nice. Bom, já tem a estrutura toda formada aqui, né? Agora, qual que vai ser meu ponto focal? Eu vou querer
que o meu ponto focal esteja nessa região aqui, ó. Eu vou meio que deixar um pouco de fora a bundinha e a patinha. Então, com isso, eu vou começar agora a colocar, né, a textura, reforçar as linhas e trabalhar a luz e sombra. Vamos reforçar as anteninhas aqui já de uma vez. Vamos pegar aqui o zoinho para deixar um pouco mais forte. Vou reforçar essa parte de baixo e essa aqui eu vou deixar um pouco mais claro, ó. Eu diminui um pouquinho a distância que tem aqui. Vai ficar um pouquinho essas linhas aqui, mas no resultado final nem vai aparecer tanto, tá? Forçando algumas linhas, sombreando outras. Vamos adicionar textura aqui dos pelinhos dele. Beleza. Um pouquinho mais. Vou reforçar os olhinhos ali do outro lado, né? Vou adicionar um pouquinho de sombra nessa parte, porque o rosto dela é um pouquinho mais escuro. Deixar um pouco mais escurinho. Então, vamos colocar, ó, textura lá do corpo. Lembrando que quanto mais para o fundo, quanto mais para fora desse círculo aqui, menos detalhe, menos sombra, menos espessura de linha eu vou ter. Vai ter detalhes aqui. Da asinha, ela tá saindo para fora da página mesmo. Essa asinha do fundo, eu não vou colocar a textura, não vou forçar demais, porque ela tá no fundo e já tá saindo da área de foco que eu quero passar. Vamos continuar aqui, ó. Isso se a minha tablet parar de quebrar. Vou adicionar um pouco mais de textura nessa parte.
Posso colocar algumas, não é pelo, mas eu posso adicionar alguns pontinhos aqui em cima da rachura, fica bem interessante. Vou colocar as patinhas, patinha também, vamos reforçar as linhas aqui. Vou colorir elas, deixar elas mais fortes, direcionar a sombra. Essa aqui é a mesma coisa. Depois eu vou vir com highlight adicionando alguns brilhinhos ali. Tem que ter brilhinho. Ó, fazer a patinha. Ó, a textura, ela vai começar a diminuir agora, ó. Vou adicionar, né, uma sombra aqui, por causa da cabeça, separação da cabeça com o corpo. A textura que eu estou colocando aqui, ela vai ficar um pouquinho mais rala nessa parte, ó. Vou reforçar as patinhas. Não vou colocar tão escuro quando eu coloquei na frente, que ela já está saindo, né, da área de foco que eu quero passar. Então ela vai estar um pouco mais insinuada aqui só. Beleza? Vou adicionar só alguns detalhes nessa parte da traseira aqui. E nessa pata, ó. Essa pata também vai ser bem mais fraquinha. Ela já está fora, bem fora da área de foco. Posso simplesmente dar uma colorida nele. Beleza. Para completar agora, vamos vir com o marcador, né? Meu brush aqui. Vamos colocar uma cor um pouco mais fraquinha.
a asa é transparente, né? Então eu posso colocar um pouco desse marcador ali por trás da asa também, fica interessante. Beleza. E agora, highlights. Vamos pegar aqui, parte branquinha. Vamos adicionar aquele contorno maroto para gerar um contraste legal do fundo. Podemos adicionar uma linha aqui nas antenas. Vou até fazer isso aqui com outro brush, caneta mesmo. É o brush de bolinha normal, só com Shape Dynamics ativado, Transfer também ativado. Nessa parte daqui, ó, vou adicionar um brilhinho também. Adicionar um brilhinho nessa parte daqui. Vou adicionar os fundos. Continuar adicionando contorno, né? Já que eu adicionei em uma parte, é bom manter a consistência ali. Adicionar um brilhinho nessa patinha aqui também. Para frente. Eu vou voltar aqui para a cor preta só para reforçar essa linha aqui, ó. Porque eu achei que ficou bem fraco. Então dá para dar uma incrementada nessas